Antes de tomarmos a ceia, eu quero ler com os irmãos o que está lá em 1 Reis. Antes de recebermos o pão e o cálice, livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 5 até o versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Mas antes do texto aparecer aqui, deixa eu lembrar que nos nossos últimos encontros, eu comecei uma série de reflexões sobre delivery na Bíblia. E até porque você no trânsito, espero que isso não provoque uma lembrança da pandemia, mas traga uma alegria pelo crescimento de mais uma oportunidade de serviço. Porque na pandemia cresceu absurdamente o delivery, que é o serviço de entrega, e de entrega de refeições nas casas. E acabou a pandemia, mas o trabalho continuou, e várias pessoas estão ganhando a vida com esse trabalho. Eu sei que isso tem incomodado muitos motoristas, e que quando veem que uma moto está passando do lado, já ficam preocupados se vai quebrar o retrovisor ou não, se vai dar uma fechada. Mas eu espero que nós, como cristãos, estejamos orando por eles, pelo trabalho deles. E quando errarem, nós também erramos, quem tem carro também erra, então que nós possamos ter um coração mais generoso, porque isso não é muito comum, não é muito fácil, Quando leva uma fechada no trânsito, quando alguém ameaça ali a trombar com o carro e tal. Mas um outro desejo é que quando nós observássemos, passasse por nós alguém que está fazendo uma entrega, nós lembrássemos de princípios da Bíblia, de ensinamentos do reino de Deus. Isso porque Jesus, ele ensinou os princípios do reino, valores do reino, a respeito de Deus, a respeito da vida com Deus, usando metáforas, usando figuras que a turma estava acostumada a ver na caminhada. E nós lembramos aqui de Mateus capítulo 13, quando várias vezes Jesus repete essa frase: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele usa uma figura de linguagem. O reino dos céus é semelhante a uma rede que o pescador lançou e pescou peixes grandes e pequenos. E ele fazia uma aplicação porque as pessoas estavam sempre vendo os peixes, os pescadores. Então ele usava aquilo que as pessoas viam para trazer uma lição, para que quando elas voltassem a ver, elas lembrassem do reino dos céus. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele fala de um grande problema, que é a ansiedade, ele diz: olhai para os lírios do campo. Olhe para os lírios. Ele trouxe um ensinamento, uma luz para o tratamento da ansiedade, recomendando que olhássemos para os lírios do campo. Ele disse: os lírios não trabalham, não fiam, não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. E se Deus cuida assim de uma erva que nasce hoje e vai morrer amanhã, muito mais cuidado Ele tem de mim e de você. Ele disse: olhem para as aves dos céus, elas também não têm preocupação, e Deus cuida das aves. E se Ele cuida das aves, muito mais cuidado Ele terá de nós. Ele diz: então não andeis ansiosos. Eu sei que é difícil hoje em dia vermos aves cantando. Aqui nesse local da missão é um privilégio, porque aqui tem muitos pássaros, e eles aparecem sempre durante o dia aqui, mas é difícil pararmos para vermos, ouvirmos os pássaros,
é difícil olharmos lírios, flores naturais, mas a verdade é que Jesus usou de detalhes da realidade do dia a dia para trazer a lembrança, uma pedagogia. Jesus foi o pedagogo dos pedagogos, o mestre dos mestres. E aí então nós já vimos aqui sobre entregas que aparecem na Bíblia, pessoas levando alguma coisa de alimento para alguém, como no caso de Davi, que levou alimento para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi já tinha sido ungido rei, e mesmo assim ele leva alimento para os seus irmãos, e foi ali que ele teve chance de derrotar Golias, teve a oportunidade de enfrentar o gigante Golias. E já lemos também sobre Eliseu, ou melhor, Elias, que foi alimentado por corvos. Os corvos foram o delivery, foi quem fez a entrega de comida para Elias, num determinado momento da sua vida. E nós aprendemos aqui que Deus sabe onde nós estamos, Ele sabe do que precisamos, e Ele pode nos surpreender com a forma de entregar o que precisamos. Mas hoje eu queria voltar à história de Elias. Em 1 Reis capítulo 19, há um outro momento em que Deus faz entrega de comida, de alimento, na caminhada de Elias. E agora não com os corvos, como nós já estudamos, já refletimos anteriormente. Versículo 5 diz assim: Elias era profeta, homem de Deus, e ele estava fugindo do rei Acabe. Eu já vou direto aqui ao momento em que isso acontece. Ele estava cansado, frustrado, abatido, ele estava sendo perseguido, principalmente pela mulher de Acabe, Jezabel, e nessa fuga, eu vou ler apenas alguns versículos, diz assim no verso 5 do capítulo 19, depois você lê todo o capítulo 19, diz: ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e disse-lhe: levanta-te e come. Parei. Anjos continuam existindo. Anjos são criaturas de Deus, criados para nos servir, diz o autor da carta aos Hebreus. E apesar de 1/3 ter se rebelado contra Deus, mas 2/3 dos anjos permaneceram fiéis a Deus e estão atuando na história de cada um de nós. Não vamos fazer um estudo aqui sobre anjos, mas a verdade é que eles podem se materializar, eles podem tomar uma forma humana, mas não são espíritos, são anjos, uma criatura especial. Eles podem falar, como falaram para Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Eles podem guerrear. A Bíblia diz que os anjos de fato existem. Nos dias de Elias, Elias fugindo, Elias com medo, Elias vivendo uma crise horrível, diz que um anjo, quando ele deita debaixo de um zimbro, um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. O delivery de Elias foi um anjo dessa vez. Quem levou comida para ele foi um anjo. Agora preste atenção no verso 6. Diz assim: olhou ele, o Elias, e viu junto à cabeceira um pão cozido. O anjo tinha usado um micro-ondas lá do céu, não sei como, mas o anjo já levou um pão cozido. Deus deu ao anjo um pão cozido para levar para Elias, sobre pedras em brasa e uma botija de água. O anjo levou pão cozido e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a dormir. Parei. Elias correndo, apavorado, cansado,
deita, dorme, já não aguenta mais. Um anjo toca nele, ele acorda, e o anjo tinha levado um pão cozido e uma botija de água, e o texto diz: comeu, bebeu e tornou a dormir. Vamos repetir esse pedacinho? Bebeu e tornou a dormir. De novo, comeu. Verso 7, diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Quando você ver um motoqueiro, um delivery fazendo entrega, não esquece desse entregador de Deus que levou comida para Elias. E da lição que ele traz para nós, do que aprendemos nessa narrativa. Isso é uma história real. Pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque ainda tem muito para você fazer na história. Sua vida não termina aqui. É bem verdade, nós vamos encontrar no capítulo 19 de Reis, que Elias estava até mesmo com desejo suicida. Ele estava pedindo a Deus que lhe tirasse a vida. Ele aparece no capítulo 19, pedindo a Deus que lhe tirasse a vida. Chega, basta, não quero mais. Mas o anjo chega, toca em Elias, leva um pão cozido, uma botija de água, e ele come, bebeu e tornou a dormir. Segunda vez, lhe tocou o anjo do Senhor e lhe disse: levanta e come, porque o caminho será sobre modo longo. Isso ainda tem muito para você e para mim na história. Não termina hoje, não termina aqui. Queridos, é mais do que uma história real, é palavra de Deus. E cada história da Bíblia tem princípios, tem ensinamentos para todos nós. E com esse anjo trabalhando como delivery, há um princípio que eu gostaria que você lembrasse, considerasse e não esquecesse, principalmente quando vamos tomar a ceia. Comer um pedacinho de pão, um copinho de suco, para lembrar o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, o corpo de Jesus que foi rasgado. O anjo levou novamente, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho é sobremodo longo. Tem muito para Deus fazer em você e através de você, em mim, através de mim. O caminho é sobremodo longo. Continua o texto, verso 8, diz assim: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias, caminhando aí umas 10 horas por dia, né? Caminhando aí uma média de 7 quilômetros por hora. A verdade é que ele, com aquela comida, ele caminhou mais de 200 quilômetros para chegar onde chegou. Depois você pega o mapa e pega o capítulo 19 de Reis e vê que aquela comida tinha algo tão especial. Era um milagre de Deus, mais do que simplesmente um pão, mais do que simplesmente uma água, mas havia ingredientes ali que o capacitaram a ter energia, a disposição para correr. Levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Dá inveja? Você não está aguentando caminhar 1 hora por dia? Não está conseguindo caminhar
está desanimado. Mas há alguns princípios aqui nessa narrativa que me chamam a atenção, além desse vigor que Deus proporciona, dessa força que Deus nos dá. E se estamos de pé, porque a boa mão do Senhor nos tem sustentado. Com certeza, queridos, no meio das trombadas que levamos, dos empurrões que levamos, dos problemas que carregamos, com certeza nós já teríamos desmanhado na estrada. Mas vem o Senhor com socorro, vem o Senhor com provisão, vem o Senhor com misericórdia. E ali no caso de Elias, Deus manda um anjo. Agora, o que eu quero considerar, principalmente nessa noite de ceia, é a indiferença, a insensibilidade de Elias. Volta no versículo 6, e veja que diz o versículo 6 o seguinte: olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas, e uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou a dormir. Uma indiferença, o cara cansado, o cara sofrendo, o cara sendo perseguido, de repente um anjo de Deus, foi quem cutucou nele, quem o sacudiu, e ele levanta. Mas os problemas são tantos, que passa despercebido, passa sem uma atenção especial, porque, queridos, se no abatimento, se no meio da prostração, chega um anjo aqui entre nós, um anjo de Deus, e ele chega e toca em mim, toca em você, é para dar muito glória a Deus, é para dar aleluia, é para pular, é para virar cambalhota. Sabe, no meio das nossas batalhas diárias, no meio das nossas dificuldades, mas Elias estava numa situação, estava anestesiado, ele estava tão insensível, que Deus deu a ele. Era hora de fazer a maior celebração. Deus colocou diante dele um pão, colocou água fresca. Diz, bebeu, comeu, dormiu. Bebeu, comeu, dormiu. Essa é a biografia de muitos de nós. Levantar, trabalhar, comer, dormir. Domingo vem na igreja, eu vou ficar em pé para cantar para quê? Ainda pediu lá, a moça pediu para mexer com os braços, eu vou mexer os braços para quê? Comer, beber, dormir. Assistir televisão, Netflix, joguinho de computador, dormir. Comer, beber, né? Hoje, se nos dias de Elias tivesse isso, se ele tivesse talvez um celular, talvez nós íamos ler em 1 Reis, que Elias comeu, bebeu, checou os WhatsApp, checou o Instagram e depois dormiu. É porque o texto foi escrito numa época que não existia o WhatsApp, nem Instagram. Mas a insensibilidade. E Deus, na sua imensa misericórdia, Deus com a sua graça imensurável, Ele não se abate com a indiferença humana, mas Ele deu outra chance, e diz assim, outra vez, o anjo novamente acorda Elias, um anjo de Deus acorda Elias, e diz, come e bebe, porque a sua jornada não termina aqui, não é do jeito que você está pensando, será tremendamente longa. E não há registro de que Elias disse, aleluia, glória a Deus, Deus está me dando pão, Deus está me dando água, Deus está me dando uma esperança.
E mais do que isso, capacidade para eu chegar aonde eu tenho que chegar. Porque esse alimento não é um alimento comum. Com esse alimento ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. Quando eu ver um motoqueiro fazendo um delivery, eu quero trazer à memória esse delivery de Deus. Quando Deus manda um anjo, não de moto, anjo não precisa de moto, mas o anjo vai entregar comida para o profeta, para alguém que já era dele, que sabia sobre ele, mas que age com tamanha indiferença diante da majestade, da grandeza, do poder de Deus atuando ali. Indiferente. E eu e você corremos esse risco de estarmos na igreja numa noite de Santa Ceia, comermos do pão, tomarmos o cálice e deixarmos isso passar batido, não darmos um glória a Deus, não irmos até o Calvário, não reconhecermos a grande salvação que Jesus conquistou por nós, porque quando Ele morre na cruz, Ele nos livra do inferno eterno. Tem muito besterol nas redes sociais, de pessoas tentando negar o que é verdade na Bíblia. O inferno existe, e aquele que não crê, não receber Jesus Cristo, não segui-lo, está perdido para sempre, sempre, sempre. Não há salvação sem Jesus, não há vida pós morte sem Jesus. Vida abundante, vida linda. Só Jesus salva, só Jesus liberta. E hoje, quando nós tomamos a ceia, comemos o pão, lembrando o preço que Ele pagou, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Essa semana, despedimos de um irmão querido. E eu olho para essas duas poltronas, e uma ele sentou durante centenas de cultos. Irmão Rufino. Ele partiu para estar com o Senhor. Mas no meio do choro, da saudade, dos familiares, da igreja presente, havia alegria da esperança de reencontrá-lo. Irmã Wanda, com certeza, sendo confortada por Deus, animada por Deus, talvez ela esteja até ouvindo, participando do culto em casa, mas a irmã Wanda, na força do Senhor, sabe que nós vamos encontrá-lo, porque não foi simplesmente para se tornar um herói, para ficar na história, mas ele morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E de repente, no dia seguinte, não sei se o pastor Lutero recebeu informação também, mas uma irmã querida de uma outra igreja, onde eu fui pastor do pastor Lutero, a irmã Eunice, lá em Coronel do Fabriciano, a coordenadora da nossa escola lá, um colégio, João Calvino, irmã querida, mãe do Rômulo, da Cássima e do Valdirzinho. Há uns 40 anos que nós convivemos juntos, assim, há 40 anos atrás, depois eu não mais encontrei, mas recebi a notícia do falecimento dela, e uma foto dela, aí no meio daquela dor, porque era uma amiga, pessoa querida, uma mulher que ela vivia na igreja e trabalhava na escola, sempre como pacificadora, excelente. Bateu aquela dor, mas de repente veio o consolo da esperança. Nós vamos encontrar com ela, por causa do sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Então, quando nós comemos esse pedacinho de pão, nós corremos o risco, queridos, da insensibilidade.
da indiferença. Nós tomamos esse cálice muitas vezes de forma mecânica, sem perceber a grandeza do que ele representa. O sangue de Jesus vertido na cruz. Meu apelo para mim mesmo nessa noite, a minha oração para mim, por você também, espero que você esteja orando, dizendo: Deus, cura a minha insensibilidade, que eu possa perceber que eu estou aqui na igreja. Quantos pagariam uma fortuna para estar sentado no seu lugar? Quantos sonhariam estar onde estamos, chegar onde chegamos? Mas muitas vezes, no meio de tantas bênçãos, nós pontuamos mais as desgraças, os problemas, as notícias ruins, e nós esquecemos de dar valor ao que está acontecendo de bom ao nosso redor. Respira. Se você consegue enxergar, olhe para o lado, olhe para frente. Há um hino antigo que dizia assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus. Elias, olhe o que está acontecendo ao seu redor. É um anjo de Deus. Deus está preocupado com você. Usando aqui uma linguagem, uma figura antropomórfica, mas Deus está zelando por você. Eu vou tirar a palavra preocupação. Deus está zelando por você. Deus está de olho no que está acontecendo. Deus sabe da sua necessidade. Ele tem anjos para te servir. E Ele enviou o anjo. E o anjo levou o que você precisa nesse momento, Elias. Tem aí comida, tem água. Elias comeu, bebeu e dormiu. Eu venho fazer um apelo agora à noite, para mim mesmo, que Deus não me deixe viver apenas comendo, bebendo e dormindo. E eu faço um apelo para você: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Quantas vezes Deus manifestou o seu grande poder na nossa história. Mas Elias comeu, bebeu, dormiu. Comeu, bebeu, dormiu. Chega! Chega de indiferença. Que Deus exorcize essa anestesia. Olhe suas mãos, olhe seus pés. Olhe para a sua história. Quem tem mais de 15, talvez até os menos de 15, a turma do Start, já tiveram essa experiência. Eu não duvido que os meninos de 12, de 10, de 11 já tiveram experiências que os que têm mais de 30, 40 têm muito mais para contar. Momentos que vivemos que pareciam terminais. Momentos que vivemos que pareciam ser finais. Era a última noite, era a última carta que tínhamos na mão da vida. Não havia mais saída, não víamos solução, não víamos o que fazer.
Não vou pedir para você levantar a mão se você já viveu um momento assim, mas se você nunca viveu um momento assim, depois na hora que terminar o culto, eu te empresto alguns dos meus momentos. Momentos que eu achava que acabou, terminou, não tem saída, não tem jeito, não tem cura. E eis que o choro durou uma noite, e a alegria veio pela manhã, e nós estamos de pé. Aleluia! Nada e ninguém nos derrotou. Que Deus nos cure da insensibilidade. O anjo veio, disse: levanta. Pãozinho gostoso, assado em brasas, um pote de água limpa. Comeu, bebeu e dormiu. Saiu do culto, passou na pizzaria, esqueceu da mensagem, foi para casa, dormiu. Começou a segunda-feira, foi trabalhar, foi para a escola e dormiu. Que vida! Aí o anjo apareceu a segunda vez. Ele trouxe provisão novamente. E que lanche, queridos! Ainda bem que Deus não colocou a fórmula desse lanche, a composição desse lanche. Mas que lanche, hein? Que vitamina! Como é que chama aqueles pó que a turma toma aí para musculação? Wave, né? É isso aí. Nunca conseguiram fabricar um igual de Deus, porque quando Deus dá a Elias, ele caminha. Elias, que estava cheio de problemas, cheio de motivo para parar realmente, como de fato ele entrou numa gruta depois e continuou reclamando, mas Deus lhe disse: camarada, sai daí, eu já injetei em você energia suficiente para você chegar aonde tem que chegar. E Elias caminha 40 dias e 40 noites. Que Deus, na unção do Espírito Santo, não nos deixe viver para comer, beber e dormir. Que Deus nos ajude, para que nós possamos de fato perceber, valorizar, adorar, viver com intensidade cada momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que essa mesmice, que esse procedimento mecânico seja extirpado da nossa vida, e nós possamos viver como uma música dos Vencedores por Cristo, um grupo antigo, dizia: cada instante contigo, Senhor, para os teus pés, mais feliz, cada instante contigo. Em minha alma suave alegria, por teu grande. Que cada instante seja um tempo gostoso de viver, por causa da esperança, da paz, da vida que Cristo oferece. Nós paramos a caminhada para sentar aqui. Talvez alguns estejam tão cansados, tão sobrecarregados, fisicamente e existencialmente. Os que estão fisicamente dormem mesmo no culto. Se eu não der uns gritos de vez em quando assim,
E sai incomodado. Pastor, por que o senhor gritou? Mas você estava dormindo. Eu tinha que gritar. Porque eu trouxe uma mensagem para você. Eu trouxe uma palavra de Deus para você. Você ainda tem muitos quilômetros para rodar na vida. Ainda tem muita estrada para você caminhar. Ainda tem 40 dias e 40 noites. Eu não estou me referindo a um tempo limitado, mas estou me referindo a uma distância longa, na qual Deus quer te usar, e quer me usar. Que ao tomarmos a ceia, sejamos curados da indiferença. Nós vamos distribuir um pedacinho, como diz as crianças, pititinho, um pedacinho de pão. Aí você vai pôr na boca, come. Acordou, comeu, bebeu e dormiu. Não é para comer, beber e dormir. Dá uma olhada nesse pão. Ele continua sendo pão, mas ele representa o corpo de Jesus rasgado na cruz em nosso lugar. Que Deus nos abençoe para que possamos tremer, estremecer ao segurar esse pão. Queridos, avivamento, batismo com o Espírito Santo, unção, tudo demais que Deus tem para nós, se torna manifesto quando chegar o tempo no qual pegaremos um pão como esse, e nós vamos chorar, e nós vamos vibrar, porque aqui está registrado o perdão completo para os meus pecados todos, porque aqui está registrado o direito à vida eterna, o acesso à sala do trono. Quantas bênçãos Cristo conquistou na cruz. Quando nós pegarmos o cálice, tão pequeno, 1 centímetro, 100 milímetros de suco, sei lá, mas lembrarmos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso lugar. Elias comeu, bebeu e dormiu. O delivery, quem fez a entrega foi um anjo. Eu quero dizer uma coisa muito óbvia, mas que não é óbvia. Quero ouvir uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas não é óbvio. Deus está aqui. E Ele não está aqui assistindo o culto. Ele está com as mãos estendidas para abençoar. E Deus está aqui com o mesmo poder que Ele é apresentado na Bíblia. Poder para fazer maravilhas na história. Não, mas eu não posso. Diz que quando Jesus distribuiu a ceia, Ele deu a todos. Eu quero dizer que a turma está distribuindo aí. Na última ceia, até o Fábio Hertel me disse: olha, eu passei perto de um banco e ninguém quis cear por uma fileira. É um direito, você pode não cear. Mas eu aconselho você, se você ama Jesus um pouquinho, esse pão tão pequititinho, esse cálice tão pequenininho, mas ele vai energizar minha alma, sua alma, que nós vamos sair daqui para voar como águias, para caminhar sem cansar, para correr sem fadigar. É simples, mas há valor, há poder. Isso não é uma brincadeira de igreja, não é um ritual, é a manifestação do amor de Deus
que se fez gente, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia. Que Deus nos livre de comer e beber sem discernir o que temos na mão. Segure o cálice, segure o copo, olhe para ele. Não é sangue, mas é o símbolo do sangue, representa o sangue. Não é a carne, mas é como se fosse, é difícil separar o símbolo do que ele representa. É a carne de Jesus rasgada na cruz, para nos dar condição de sairmos daqui, levantar a cabeça e continuar na estrada. Amém? Alguém não recebeu? Todos foram servidos? Se alguém quer participar da ceia e não recebeu, faça um sinal com a mão e a nossa equipe chega até você. Um anjo como delivery. Que Deus fantástico. Encontra Elias. Diz: levanta, cara, acorda. Levantou, comeu e tornou a dormir. Que sem graça. Não vou falar o nome de igreja não, mas Elias era muito tradicional. Ele era muito tradicional. Ele aprendeu algo assim, que um anjo chega e fala: cara, aí ó, Deus está tocando em você, Deus está colocando na sua mão o símbolo, o que representa a sua vitória, o seu direito ao céu. Olha na sua mão o que você tem. Elias comeu, bebeu e dormiu. Mas nós, na unção do Espírito Santo, vamos comer, beber e sairmos daqui saltando de alegria, para viver um novo mês com o qual Deus nos presenteia. Amém? Então, vamos ficar de pé para cearmos? Jesus, tomando o pão, o partiu, e ele deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por amor de vós. Comei dele todos, fazendo isso em memória de mim. Coma do pão. De semelhante modo, ele toma o cálice e dá a todos. Disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, de um novo combinado, de um novo acordo, um acordo de amor, de graça. Bebei dele todos, e quando você beber, você vai lembrar que você é salvo, é perdoado, é meu filho amado. Eu estou de olho em você, eu sou sua provisão, sou seu pai. Bebei dele todos. Aleluia. Elias comeu, bebeu e dormiu, e você vai dizer nada não? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e céu. Põe na primeira pessoa do singular, fica mais gostoso. Depois que você come e bebe,
come do pão, não esqueça que ele já está circulando em você, no seu organismo, na sua história, na sua vida. Tenta sentir o sabor ainda do cálice que você acabou de beber, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E diga de coração, mas com vontade, diga na primeira pessoa do singular: eu quero o teu nome engrandecer. Eu quero o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Teu infinito amor, Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai querido, no nome de Jesus, não deixa que a gente coma, beba e saia daqui como se nada tivesse acontecido. Sopra, Espírito Santo, discernimento. Sopra, Espírito Santo, visão do que recebemos com a morte de Cristo no nosso lugar. Sopra esperança. Sopra paz que excede todo entendimento. Sopra cura. Sopra ânimo novo. Que seja esta noite uma noite de renovação espiritual. Nos livre, Pai, de comer, beber e dormir. E nos ajude a lembrarmos sempre. Nós oramos pelos deliveries, mas quando nós passarmos por eles, nós queremos agradecer, porque eles nos farão lembrar que o Senhor é um Deus, o Deus da provisão, capaz de nos tirar do marasmo, da mesmice, e nos dar energia para caminhar, independente da Jezabel, independente do Acabe. Acabe não acabou com nada. Elias caminhou 40 dias, e na unção do Senhor nós sairemos daqui, para caminharmos altaneiramente, pois sabemos em quem temos crido, e sabemos que o Senhor é poderoso. Não nos deixe ficarmos, Pai, hipervalorizando os problemas, mas que nós possamos dar o devido valor ao sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. E se alguém aqui entre nós ainda não segue Jesus, ainda não recebeu Jesus, talvez até tenha ceado, mas porque os outros cearam, então eu vou pegar um cálice e tomar, mas não tem ainda se disposto a seguir Jesus, que hoje seja o dia do seu encontro com Deus, da sua salvação, da sua nova vida, que hoje você possa ter de fato uma experiência com Deus, e parar de comer, beber e dormir tão somente, mas viver para Deus e com Deus, até nunca ter fim. Receba Jesus Cristo, se disponha a seguir Jesus Cristo. Nesse besterol que o pessoal anda falando, e muitas vezes criticando a igreja, mas igreja é importante, porque nela é o banco que nós deitamos, sentamos, e Deus vem servir a gente.
Tinha uma música que escandalizava muitos tradicionais, e até o pessoal parou de cantar, mas uma música que dizia assim: tem anjos voando nesse lugar. Tem anjos voando nesse lugar. E o pessoal ficava assim: ué, cadê? Não estou vendo. Tem anjos voando nesse lugar, em cima da diz. Perceba que Deus vai contigo. Você não vai sair daqui sozinho. Você só sai daqui sozinho se quiser. Mas se você abrir o coração, crer, receber, se dispor a caminhar, Deus vai contigo. E ainda que seja pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Ele está conosco. E Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Deus está conosco, o poderoso capitão dos exércitos, o Rei da glória. Nós não vamos comer, beber e dormir, mas nós comemos, bebemos e vamos viver intensamente. E que assim Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, que se humilha a tal ponto de descer da glória para morrer na cruz em nosso lugar. Que amor é esse? E o Espírito Santo, que é Deus entre nós, nos mostrando essas verdades, nos lembrando desses princípios para uma vida saudável. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhem, nos guarde. Que nesse mês da primavera possa acabar a sequidão, possa acabar a frieza de um inverno gélido que tem sido a marca da história de muita gente, mas que possam nascer flores para enfeitar a caminhada. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde. Não nos deixe esquecer que o Deus de Elias é o nosso Deus. Ainda hoje Ele envia anjos, se precisar, com um pãozinho assado na brasa e uma botija de água. Não seja indiferente. Dá um glória a Deus. Viva intensamente. Aleluia! Deus nos abençoe. Até amanhã, ou até quinta-feira no feriado.